Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Vou viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, tudo bem com você? Receba a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma jornada na Rota 66 Espiritual e hoje estamos iniciando o Novo Testamento. Vamos falar do livro de Mateus. O Novo Testamento que é dividido entre os Evangelhos, o livro histórico de Atos, aí vem as cartas, epístolas gerais, epístolas paulinas, e aí no final lá o livro de Apocalipse, que é tido como profético ou revelação. E para falar sobre Mateus, Bispo Luiz dos Anjos, lá de Porto Alegre, bispo, coordenador de Porto Alegre também, do Mato Grosso. Mas antes de iniciar, quero pedir para você, vai aí embaixo, ó, faz a sua inscrição, aperte o sininho para você receber notificações, dá um like e compartilhe esse link com os seus amigos, com os seus irmãos, tá bom? Vamos viajar? Você que está com a gente, já está acompanhando, né, os livros, você já acompanhou os livros do Velho Testamento, 2 livros, e agora você vai acompanhar o primeiro livro do Novo Testamento. E o primeiro livro do Novo Testamento é Mateus. E eu convidei uma pessoa que para mim é muito especial, uma pessoa que faz parte da minha vida, e em vários momentos da minha vida foi muito importante, foi usado por Deus para abençoar a minha família, a minha casa, suprir as nossas necessidades na época, emocionais, né? Assim, Deus usou muito esse homem, é um homem de Deus, é o Bispo Luiz, né, que está no Rio Grande do Sul. E, Bispo Luiz, é um prazer enorme estar te recebendo nessa viagem maravilhosa, nessa jornada que nós estamos fazendo na Rota 66, que é a nossa Bíblia Sagrada. Seja bem-vindo. Obrigado, Bispo Nildo, obrigado também a todos que estão participando desse grande projeto. A Bíblia já diz lá também que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Eu sei que esse projeto aí da Rota 6666, eu falo que nós temos uma arma poderosa, né, que é a BL66, né? Glória a Deus, amém. Desfilar o reino das trevas, anunciar o evangelho do reino e ganhar almas, né? Amém. Então, parabéns pelo projeto aí da Rota 66. Eu estou fazendo sempre perguntas, quase que os mesmos tipos de perguntas, né? Porque cada livro, né, tem a sua característica e responde diferentemente, né, as perguntas. Eu quero começar com essa pergunta: quem foi que escreveu, né? Quem é o autor do Evangelho de Mateus e também quando é que foi escrito mesmo? Olha, nós atribuímos hoje, todos os cristãos, né? Acho que não tem um que fala que o livro de Mateus não seja de Mateus, mas no princípio teve muita controvérsia, né? Alguns até atribuíram o livro de Mateus a Marcos, incrível que pareça, como se Mateus tomasse emprestado o livro que Marcos escreveu e ele colocasse a autoria dele nesse livro. Mas João Marcos não foi um apóstolo, né? Ele andou na época, foi contemporâneo, foi primo de Pedro, mas ele não foi apóstolo. Então, e Pedro foi um apóstolo de Jesus, Mateus foi um apóstolo de Jesus, como João, que escreveu o livro de João, Judas. Então, menos o livro de Lucas, que Lucas, na verdade, foi contemporâneo nessa época, trabalhou com Paulo, que escreveu o livro de Lucas e de Atos, mas passou um tempo, mais ou menos 1960, né, atribui a esse livro sendo escrito por Mateus, que era aquele coletor de impostos, o nome dele era Levi, né? Jesus o chamou para ser discípulo, mas isso só foi confirmado em mais ou menos 135 depois de Cristo, no 2º século. Nós chamamos aqueles que eram discípulos dos discípulos de Jesus, chamados os pais apostólicos, né? Nessa época nós tínhamos Papias, muito conhecido, que era um bispo da Ásia, onde Paulo pregou o evangelho. Temos também Irineu, que era um bispo da Gália. Ambos esses bispos, eles atribuíram o livro de Mateus a Levi, que era coletor de impostos, e se tornou Mateus apóstolo de Jesus. Então só foi confirmado mesmo
que o livro de Mateus era do apóstolo Mateus, através desses dois bispos da igreja naquela época, que era da igreja, nós chamamos de igreja católica, né? Ela era católica, apostólica, só não era romana, mas os pais apostólicos atribuíram o livro de Mateus ao discípulo de Jesus, né, que era Levi, coletor de impostos. Isso, glória a Deus. Mas você falou da data também, na verdade... quando foi escrito, eu marquei aqui. Ele foi escrito mais ou menos naquele período entre 65 a 70, nós sabemos que no ano 70, Jerusalém foi tomada, né, foi destruída. Então foi nesse período que o livro de Mateus foi escrito pelo apóstolo Mateus, que era Levi, o coletor de impostos. Muito bom, bispo. Bom, a segunda pergunta que eu coloquei aqui, bispo, foi o seguinte: qual é o propósito, ou qual é o propósito central da pregação de Jesus no livro de Mateus? Qual é o propósito central? Bom, a gente vê uma história muito bonita, né? A gente vê fechando, o povo foi para a Babilônia. Vamos voltar um pouquinho na história, né? Quando o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia, Nabucodonosor ficou lá 70 anos. A partir daquele momento, o povo de Israel, ele estava debaixo de um regime monarca, eram reis que reinavam sobre Israel. E o último rei foi Joaquim. Na volta não tinha mais rei, na volta tinha governador, e o governador era Zorobabel. Então a partir daí termina o reinado, não tem mais reinado, agora tem um povo que volta para Jerusalém, que tem um governador. Passa vários tempos, 400 anos depois, aí nesse período nós chamamos um período intertestamentário entre Malaquias e Mateus, 400 anos, tem muitas guerras, inclusive levanta um povo muito xiita, feroz, chamados Macabeus, que resistem realmente aos inimigos. Mas, aos poucos, Roma toma toda Israel. Nesse período, Herodes, liberado por César Augusto, né? César Augusto era o imperador de Roma, não é o nome do imperador, é um título do imperador. Coloca Herodes para governar a Galileia e Pôncio Pilatos para coordenar a Judéia. E eles abrem algumas cidades nesse período de tomada, né? Onde Israel estava debaixo do domínio do regime de Roma. Algumas cidades nasceram, como Tiberíades, Cafarnaum, Cesareia de Filipe, onde Jesus ali falou isso, naquele espaço ali onde Pedro teve a revelação que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Enfim, várias outras cidades começaram a surgir, cidades extremamente romanas. Então o povo judeu estava debaixo do governo 100% de Roma. Jesus nasce nesse período, né, no período do domínio romano, e é interessante porque ele vem trazer uma proposta muito rica, né, uma proposta excelente, onde nasce o propósito do livro de Mateus. A gente vê que Jesus, por exemplo, vem 6 meses depois de João Batista. Havia muitas seitas naquele período, os zelotes, os herodianos, algumas pessoas que eram judeus, porém essas pessoas eles adoravam Herodes. Herodes era um cara que levantou de novo o templo que foi destruído. Nesse período nós temos também os essênios, saduceus, fariseus, mas os essênios, eles moravam numa cidade chamada Qumran, a mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém, e nesta cidade eram judeus refugiados que não queriam participar do governo romano que estavam lá em Jerusalém. E é interessante, querido, porque muitos deles se suicidaram quando Roma veio tomar todo o domínio de Israel. Eles subiram num monte chamado Massada, 400 essênios, judeus essênios, eles se mataram, né? Supostamente se suicidaram. João Batista conviveu muito com os essênios. Hoje a gente pode até assim, teologicamente afirmar que ele era um essênio, então ele era muito rígido nas suas pregações. Os essênios não radical, se né? com os demais Radical, judeus. Né? Eles eram extremamente radicais. Tanto que a pregação de João Batista
era muito severa, muito forte. Jesus era primo de João Batista, conviviam juntos ali no deserto da Judéia, e possivelmente, claro, Jesus como homem, né, tinha a mesma energia da pregação que João Batista. Então João Batista começava a anunciar o reino. Esse é o reino, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Como eles conviviam juntos, possivelmente, né, Jesus considerava João Batista como pastor dele, ele foi influenciado teologicamente por João Batista. Você vê que a pregação de Jesus era muito parecida com a pregação de João Batista. Anunciar o reino dos céus, o reino está voltando, o reino está chegando. Então Mateus fala muito do rei que está voltando, do Messias que está chegando. Prepare o caminho para o rei chegar. Então Jesus, só que parece que tem uma coisa assim muito contraditória, porque os judeus que estavam debaixo dos romanos esperavam que o Messias salvasse eles nesse período, e que viesse como um general de guerra, que destruísse todos os romanos. E Jesus não veio como um premier em cima de um cavalo, com a espada desembainhada. Ele veio em cima de um jumentinho, tanto que Mateus capítulo 21, versículo 7, Jesus, ele veio em cima de um jumentinho, o Messias estava em cima do jumentinho. Isso para o judeu era inadmissível, né? Então até hoje, claro, os judeus não consideram Jesus como Messias, estão esperando o Messias. Para nós ele é o Messias, né? O rei que haveria de vir. E aí começa a escrita de Mateus, porque o livro de Mateus foi um livro escrito para todo mundo, porém alcançava mais os judeus, assim como Marcos fala do boi, do servo, foi escrito para os romanos, Lucas, os gregos, João para todo mundo. Mateus tem uma linha muito específica para os judeus, para alcançar os judeus, que coloca Jesus como rei, né? Talvez por isso que era essa ideia de Jesus pegar muito o reino dos céus, o reino de Deus, porque tem essa linha para os judeus, né? E é interessante a gente trabalhar isso, porque Jesus, no livro de Mateus, fala muito sobre o reino, né? O reino dos céus é assim, né? O reino dos céus é como o homem lançasse a semente sobre a terra. O reino dos céus é como o homem lançasse a rede no mar, né? Pegasse grande quantidade de peixes bons e ruins. Então, você vê muitas parábolas sobre o reino, porque a mensagem de Mateus é a mensagem do reino, e que tem um rei que quer salvar um povo que está perdido para trazer de volta para o reino. Só que o reino é celestial, não é um reino terreno, não é um reino de guerras civis, onde tem matança. Ali fala de mudança de vida. Então o propósito do livro de Mateus é uma ferramenta muito evangelística, e é interessante porque é para trazer o judeu de volta para a essência. Só que o livro também alcança os gentios da época, ou aqueles que não eram judeus, que estavam em Jerusalém, estavam em toda Israel. Não sei se tem como o senhor fazer uma síntese, uma cronologia, né, do livro de Mateus, alguma coisa que seja, né, dar talvez a timeline, alguma coisa assim que o senhor consiga trazer a cronologia desse livro. Bom, primeiramente, vamos começar com João Batista. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro profeta do Novo Testamento. Uau. Então ele atende a duas funções. Ele fecha o Antigo Testamento na lei de Moisés e abre um novo caminho, tanto que ele fala: eu sou o caminho do deserto. Ele vivia no deserto da Judéia, porque ele já anunciava que haveria outro além dele, né? O Rei Jesus, o Rei Jesus. Então ele era a voz do deserto, que caminhava no deserto. Quando a Bíblia fala que ele vestia peles de carneiro, perdão, peles de camelo, né? E ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Você indo hoje em Israel, você entende o que é gafanhoto. Não é necessariamente um inseto, é uma árvore frutífera que tem hoje em Israel em vários lugares. É como se aqui no Brasil um ingá. Dentro dessas uma vagem, existiam algumas sementes aveludadas ali,
Quando você abre e você coloca na boca, aquilo tem gosto de mel, de tão doce que é. Por isso que ele se alimentava. E era na forma de um inseto. Essa vagem é na forma de um inseto. Então, quando fala que João Batista se alimentava de gafanhotos, não era de insetos. Era daquela árvore onde tinha um fruto muito gostoso, muito doce, parecendo mel. Enriquecimento aí cultural. Muito bom isso aí, muito bom. Ele nasce, como eu falei para você, ele era um essênio, ele de certa forma, interfere no ministério de Jesus, ele abre o caminho. Depois Jesus nasce em Belém, né? Nasce em Belém. Jesus não mora na Judéia, lembrando que na Judéia nós temos um governador chamado Pôncio Pilatos. Na Galiléia nós temos um outro governador chamado Herodes. O Herodes. E Jesus nasce em Belém porque possivelmente ele foi ali. Herodes já tinha mandado a ordem para matar as crianças, e na cidade de Jesus, Nazaré, tinha 2.000 pessoas naquela época. Era muito fácil achar a família de José, e era muito fácil matar Jesus. Aí ele vai para Belém. Ele não mora em Belém, ele nasce em Belém da Judéia. Entenda que Judéia fica na parte de cima, onde ficavam os nobres. Galiléia fica na parte de baixo, onde ficava, vamos dizer assim, a ralé, né? Os moribundos, os cegos, os leprosos, todos, as prostitutas, os nobres, o sangue azul ficava na Judéia. Jesus nasce na Judéia, na parte nobre, mas ele mora na Galiléia dos gentios. Tanto que 1/3 do ministério de Jesus se dá na Judéia, na parte de cima, Jerusalém fica no meio, e na parte de baixo, na Galiléia, Jesus tem 2/3 do seu ministério. Os maiores milagres de Jesus acontecem exatamente na Galiléia, né? Mas antes disso, Jesus ele vai para o Egito, e a minha pergunta é assim, claro, os planos de Deus não são nossos planos. Eles fogem da Galiléia, eles fogem, de Nazaré, na Galiléia, vão para Belém, na Judéia, e Jesus nasce lá. Há uma ordem de que Herodes queria matá-lo. Eles não voltam para Nazaré, eles vão para o Egito. Eles pegam aquele ouro, incenso e mirra, que valia muito dinheiro, e se sustentam 2 anos no Egito. Depois da morte de Herodes, eles voltam. E é interessante que quem anuncia para eles é o anjo. O anjo não poderia guardá-lo? O anjo não poderia protegê-lo? Então a gente tem que entender os planos de Deus. Às vezes as pessoas querem enfrentar, como diz Mateus capítulo 5, não resistais ao perverso. Tem muitas pessoas que dizem assim, não, eu sou filho de Deus, eu vou peitar, eu vou vencer. Às vezes temos que ouvir a voz de Deus. Não é hora. Jesus muitas vezes passava no meio das pessoas, porque não é hora dele. Outras vezes ele cortava o caminho. Tinha um caminho pela Samaria, que ele pregava o evangelho. Saindo da Judéia para chegar na Galiléia, passava por Samaria. Saindo da Galiléia e subindo para a Judéia, passava por Samaria. Mas às vezes ele tinha emboscada no meio de Samaria, então ele ia por outro caminho chamado Pérea. Andava muito mais para fugir exatamente, escapar da morte, porque não era hora dele. Então nós temos que entender que nós temos uma visão espiritual, uma visão natural das coisas. Jesus, ele não foi nesse momento, ele não ficou ali guardado pelo anjo de Deus em Belém. Ele ficou 2 anos foragido no Egito. Isso é muito importante. Aí ele volta, começa o ministério ali em Nazaré. Nazaré é uma cidade insignificante, 2.000 habitantes aproximadamente, família dele pobre. Jesus tinha no mínimo 6 irmãos, tá? A Bíblia fala lá em Marcos, no Mateus já não fala sobre isso, só fala da mãe, os irmãos. Ele tinha suas irmãs, no mínimo ele tinha 2 irmãs, e ele tinha 4 irmãos, são 6, mas ele 7. Pode ser que ele tivesse mais um terceiro. A família de Jesus era quase 10 pessoas, então era fácil a família dele ser achada ali em Nazaré. Nasceu ali, cresceu ali, e com 12 anos de idade, Jesus já começa a discursar com os doutores da lei. Eu falo que ele teve o bar mitzvah dele, né, o filho do mandamento, antes dos 13 anos, porque com 13 anos você já começa, um judeu já começa a fazer a sua iniciação dentro da Torá, do conhecimento do Antigo Testamento. Jesus ali, ele já começou com 12 anos a falar com os doutores da lei. Depois desses 12 anos, né, Jesus trabalha como carpinteiro. Ele, em Nazaré, ele é trabalhador, ele é carpinteiro,
ele faz o ofício de carpinteiro junto com seu pai em Nazaré, e depois que ele começa o ministério dele com 30 anos de idade, sendo batizado por João Batista. Quer dizer, e é importante a gente falar, Batista não é sobrenome de João. João o Batista, porque batizava as pessoas. Porque ele batizava as pessoas. E Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, né? E aí, depois do ministério de João Batista, é que começa o ministério de Jesus. Jesus esperou o ministério de João Batista primeiro, para depois ele se lançar debaixo da autoridade de João Batista. E aí vem o Evangelho de Mateus, falando do reino, da parábola dos reis, e Jesus fala muito sobre parábolas também, né? E aí esse Evangelho vai avançando. Aí depois vem a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém começa a se formar já depois da morte de Jesus. Depois vem uma grande perseguição. É um outro rei de Roma, parece que é Domitiano, se não me engano. Domiciano, né? O imperador Domiciano, isso. Que persegue a igreja. A igreja está forte em Jerusalém, vai para uma cidade chamada Pele, isso já em 67 depois de Cristo. 70 já o templo de Jerusalém é derrubado, e nesse período é escrito o livro então de Mateus, né? Mateus já se torna um livro já escrito nesse período. Assim, uma síntese dessa cronologia do livro de Mateus e do nascimento de Jesus até a sua crucificação. Claro, e depois da morte dele, a igreja continuou com seus discípulos e os pais apostólicos, que são os discípulos dos discípulos de Jesus. Meu Deus, quanta coisa a gente está conversando aqui, coisa preciosíssima, né? Preciosíssima essas coisas. Falar sobre a Bíblia, a gente vai fazer daqui 2, 4 horas de live, né? Exatamente. Mas, o que eu vibro com a palavra de Deus, seja Mateus, seja Marcos, Lucas, João, é que a Bíblia fala do homem como ser humano, está falando de Jesus, e fala do homem como Deus. Quer dizer, Jesus passou por tudo que ele passou, comeu da nossa comida, bebeu da nossa água, pisou nessa terra. Tem coisa que a gente vibra. Eu fico feliz porque a gente teve a oportunidade de ir no túmulo, supostamente onde Jesus foi sepultado, não está lá. A gente sente que é lá porque tem algo muito forte naquele lugar. Quando eu fui em Roma agora há pouco tempo, a gente foi lá exatamente no túmulo de Paulo. É uma coisa espetacular, forte. Você sente um negócio forte, saber que Paulo está na sua frente ali, a 1,5 metro enterrado. Mas você vai em Jerusalém, Jesus não está morto, né? Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. É algo muito forte isso. O rei veio, o rei se tornou servo, ele sentou em cima de um jumento, ele foi para a cruz, ele morreu, desceu no Hades, arrancou as chaves da morte do inferno, ressuscitou dentre os mortos. E Mateus capítulo 28 termina exatamente falando isso. Eis agora tenho autoridade nos céus e na terra. Ele teve que passar por isso para ele também adquirir a autoridade, não apenas no céu, mas a autoridade na terra como homem, porque Jesus venceu tudo como homem, passou todos as provas como homem, as tentações como homem, venceu como homem. E eu só quero resumir aqui, fechar aqui esse momento. Na cruz do Calvário, para mim, um dos piores momentos na vida de Jesus são 3, né? São 2, perdão. Primeiro, na tentação, mas das 3 tentações, eu acho que a pior foi quando Satanás fala para ele: dar-te-ei os reinos deste mundo, se prostrado me adorares. Você imagina alguém que era príncipe, que estava num reino antes de vir ao mundo, e se torna servo, se torna homem. Sabia o que era reinado, sabia o que era dominar. De repente ele se torna servo, ele é dominado, para depois voltar a dominar. Quando ele encontra aquele endemoniado gadareno, antes da legião de demônios que estava dentro daquele endemoniado, os demônios, antes de falar: o que vieste fazer conosco antes do tempo, eles se prostraram diante de Jesus, tiveram a atitude de se prostrar, porque reconheceram Jesus como príncipe antes de ele vir ao mundo.
que era filho de um rei todo-poderoso, o Pai Celestial. Aí Jesus ouve de Satanás assim: eu vou te dar tudo de novo se você me prostrado me adorar. Eu acho, tá? Claro que Jesus, ele foi muito enfático, ele rebateu na hora, ele não pensou, ele não titubeou na palavra de Deus. E a outra é quando ele está lá na cruz, já para fechar o ciclo, já para realmente falar, agora só falta isso. O cara fala desse jeito para ele: se você realmente é filho de Deus, desce daí agora. Sempre a proposta das trevas, né, para tentar desvirtuar, né, a missão, né? Eu acho. Olha, eu fico pensando, para mim, Jesus é formidável, né, irmão? Que ele passou e venceu como homem, e o mais importante, o corpo dele não está lá mais em Jerusalém. Ele foi assunto aos céus. Mas a igreja sempre teve muita dificuldade na época de Jesus e depois da morte de Jesus. E dois problemas, porque era um povo misto, né? Você pode ver que Jesus pregava muito na sinagoga dos judeus, muito na sinagoga dos judeus. Então ele pregava para os judeus. Muitos judeus se converteram, mas muitos judeus foram os próprios judeus que bateram em Jesus, que açoitaram Jesus. Mas muitos gentios também se converteram. Imagina, não foi só na época de Paulo. Começou com Jesus, a palavra de Jesus alcançava, sim, muitos judeus. A própria samaritana, né, que levou a palavra que Jesus deu a ela para o seu povo. O endemoniado gadareno, que pregou em Decápolis, 10 cidades, né? A mulher Ciro-Fenícia. Então, assim, pessoas até fora de Jerusalém, do território de Israel. Então, eu vejo assim, a igreja tinha um misto de gente. Os gentios que não estavam debaixo da lei de Moisés. Os judeus que estavam debaixo da lei de Moisés, que se converteram com a lei. E um misto, e cuidar desse povo. Então vinham os judaizantes para entrarem dentro da igreja para tentar trazer de volta os judeus que se converteram. E os ímpios, os gentios pagãos, para tirar de dentro da igreja de Jesus os seus parentes que também se converteram. Então era um embate sem parar. Era pregar o evangelho, cuidar das pessoas. Pregar o evangelho, cuidar das pessoas. Na época de Paulo não foi diferente também. Paulo fazia as viagens missionárias, pregando o evangelho, voltando para administrar o rebanho, levantar líderes, e sempre falava: cuidado com os judaizantes. Então esses judaizantes, os judeus que estavam debaixo da lei de Moisés, sempre estavam ali para tentar trazer de volta os que eram ganhos pelo caminho, né, que era chamado aqueles que serviam a Jesus. Amém. Bispão, eu gostaria que o senhor encerrasse trazendo uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, não importa se é em 2020, 2025, 2030, não sei qual ano, mas que com certeza elas precisam sempre serem avivadas pela palavra de Deus. Eu quero que o senhor encerre com uma mensagem para essas pessoas. Amém? Eu vou abrir a telinha aqui e deixar só o senhor aí para o senhor fazer esse momento aí, tá bom? Amém. Pois é, pessoal, muito bom fechar esse momento maravilhoso com todos vocês, Bispo Nildo, e trazendo essa mensagem exatamente do protagonista do livro de Mateus, que é Jesus, o Rei dos Reis, né? A Bíblia diz que ele nos faz reino e sacerdote. E tem 3 reinos. Nós estávamos no reino das trevas. A Bíblia diz que o Rei Jesus nos arrancou do reino das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E aí nós estamos inseridos agora no reino de Deus. O reino de Deus, ele é terreno. Saímos do reino das trevas, viemos para o reino de Deus. Por isso que Jesus falou para Nicodemo: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então nós saímos do reino das trevas, estamos no reino de Deus e estamos caminhando para o reino dos céus. Só que para irmos para o reino dos céus, precisamos atravessar o reino de Deus. O reino de Deus é tomado por esforço. Aqueles que se esforçam se apoderam dele. Não tem como ir para o reino dos céus sem nós vencermos o reino de Deus. O reino de Deus é terreno, o reino de Deus é aqui, é agora, o reino de Deus é hoje. Há uma urgência para pregarmos o evangelho,
há uma urgência para também trazermos nossa família para entrar no reino de Deus. Então entenda, querido, você só pode entrar no reino de Deus se você se arrepender dos seus pecados, você for batizado nas águas, você se lançar para o serviço deste reino. O reino terreno tem um serviço, e nós temos um rei que administra esse reino aqui na terra. Nós temos uma passagem, vai ser rápida. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus avança quando a justiça avança. O reino de Deus avança quando a igreja é avivada. O reino de Deus avança quando os governos se prostram diante de Deus. O reino ganha. Nós fazemos parte deste reino. Vamos marchar com vitória, vamos fazer e renovar nossa aliança com Jesus. O reino vai crescendo e o nosso objetivo final é alcançarmos o reino celestial, a nossa pátria amada celestial, a nossa Jerusalém, a nova Jerusalém, ataviada à espera da igreja. O noivo já está lá, Jesus já está lá. O Espírito Santo está aqui na terra para nos fortalecer, para nos animar, nos dar vitória. Que Deus abençoe sua vida. Se lance no reino de Deus. Ajude o seu bispo, ajude o seu pastor. Trabalhe na obra. Você tem um talento, você tem um dom. E este reino de Deus aqui na terra, ele recruta pessoas que têm dons, que têm talento, para que o reino ganhe, para que o reino avance. Seja também um soldado do reino de Deus, para que você possa um dia alcançar o reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento e declarar a bênção do Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite abençoar, nesse momento, a vida dessas pessoas que estiveram conosco nesse momento na Rota 66. E a priori agora ouvindo e assistindo o livro de Mateus. Que o Senhor possa reinar em nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, assenta-te no trono do nosso coração e venha reinar sobre nós. Nós oramos e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bispo Luiz, que prazer enorme, viu? Ter você conosco, ter você participando desse momento, dessa jornada pela Rota 66, que é a nossa Bíblia Sagrada. E eu quero declarar também a bênção, né, sobre a sua família, sobre a Bispa Leila, sobre as crianças que amam de paixão, amém? E quando for aí ao Brasil, com certeza vamos estar juntos, vai ser muito bom estar junto com vocês aí, viu? Hoje eu lembrei de vocês, rapaz, lembrei dos meninos, e todos os dias nós temos um compromisso, nós oramos pelas nações, oramos pelos Estados Unidos, não tem como orar pelos Estados Unidos sem lembrar dos meus amigos, né? Sem lembrar de vocês aí. Dê um abraço para Esté, para Renata, para Amanda. Diga a elas que todos os dias nós oramos por elas, viu? E por vocês também. Que bom. Vocês moram em nosso coração e não pagam aluguel. Amém. Glória a Deus. Bispão, Deus te abençoe. Amém. E vamos firme, vamos seguindo na Rota 66. Amém. Fica na paz. Deus abençoe vocês também.